Quando você trabalha com a costura exata, realmente você precisa fazer a modelagem. Você precisa desenhar o molde. Mas você também pode desenhar o molde a partir de uma peça inteira, se essa peça inteira for perfeita, for uma peça boa, sabe? For uma peça que tem um corte legal. Porque a alfaiataria ela é um pouco diferente da costura em malha, em esses tecidos que eu falo pra vocês que esticam com muito elastano, né? Em algodão. Por que que ela é diferente? Porque você tem que deixar uma sobra para costura maior, porque você muitas vezes usa revel, pence, e para tudo isso fica muito mais fácil quando você faz essa modelagem. Você faz a modelagem no papel. Então é por isso que eu não trabalho esse tipo de tecido. Eu não faço a alfaiataria, eu não faço o tecido plano. O que que é uma alfaiataria? É só coisas que o alfaiate faz? Não, meninas. A costura exata, ela já denomina alfaiataria. Quando você tem que fazer toda essa modelagem, já denomina a alfaiataria. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Mas sim, é. Como, por exemplo, quando você costura muito... Deixa eu falar, dar um exemplo aqui de tecido. Tricoline, por exemplo. Tricoline, ele é um tecido exato. Ele é uma costura exata. Ele não tem a mesma mobilidade do que uma malha, do que um tecido de uma lycra praia, um suplex power. Então, por isso que tem esta diferença de você ter que fazer o molde, quando é esse tecido, e você não fazer. E quem trabalha com tecido que tem que fazer molde, ele tem que ganhar mais. Ele tem que ganhar mais, que eu digo assim, ele tem que cobrar mais pelo seu trabalho, pela sua mão de obra. Porque é tudo muito mais demorado. Ele tem que fazer prova na maioria das vezes. Ou se é uma costura exata, provavelmente ele vai ter que deixar uma medida por dentro, porque o tecido ele não se adapta tão bem assim, ao corpo quanto uma malha. Isso não precisa nem eu explicar muito bem, porque dá pra você ter uma ideia, né? Tipo, por exemplo, se eu pego um tecido exato em uma malha, a malha ela tem uma margem que você pode deixar para mais e para menos. O tecido exato não, ele é exato. O nome já diz, é um tecido que ele é plano, ele é um tecido que ele não vai ter, e por mais que ele tenha elastano, mesmo assim, ele não pode ficar um pouquinho a mais aqui, ele não pode ficar um pouquinho a menos aqui. A malha não, ela se ajeita no seu corpo, ela vai pegando o jeito do seu corpo, sabe? Ela é muito diferente. E pra criança, então, nem se fala, né? Porque a criança que se mexe, que pula, quebra a perna, que pula pra cima, que brinca, que vira cambalhota, não tem comparação você usar um tecido de malha ou um tecido mais plano. Um tecido tipo um tricoline, ou um tecido que não tenha nada de elastano.